E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar de ações que estão descontadas no valuation, né? Principalmente pela ótica do lucro. Algumas empresas aqui que eu vou comentar atendendo a pedidos aí de inscritos para a gente trazer o comentário, a opinião e alguns números. Então, se você gosta de análise de empresas, fatos, opiniões aí sobre o assunto investimento em ação, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Mas vamos começar aqui falando da PetroRio. Essa aqui é atendendo a pedidos aí para comentar. Muita gente está comprado em PetroRio, muito por conta do hype aí dos analistas, né? Sempre foi muito recomendada, mas fato é que o ciclo de alta deu uma esfriada, né? Já faz mais ou menos um ano aí que a empresa vem lateralizando ou em queda, e aí o investidor já começa a ficar impaciente. Mas vamos direto aqui com o valuation, os indicadores fundamentalistas, e aqui sim, né, pode ter aí indicadores interessantes. Ó, o PL hoje abaixo de 8 vezes é muito baixo, né? Então aqui já é o primeiro indicador que a gente pode chamar de descontado. Mas por que afirmar isso se a empresa não paga dividendos, né? Foi uma pergunta que eu recebi também. PL baixo com a empresa que não paga dividendos. E isso é simplesmente porque o lucro da empresa está aumentando, mas não necessariamente significa que ela vá pagar em dividendos, tá? Quanto mais lucro, mais desconto. Isso independente aí dela pagar ou não pagar dividendos, tá? O PL não reflete dividendos, mas sim lucro por ação. É isso que deixa o indicador descontado. E aí, se a gente olhar aqui para preço sobre valor patrimonial, ele está um pouco abaixo da média, e o EV/EBITDA também é bastante descontado e abaixo de 5 vezes, né? E se a gente comparar até com outras empresas do mesmo setor, outras petrolíferas, veja que a PetroRio ela é mais descontada no contexto ali de todos os indicadores do que as demais. Se você separar só pelo valuation, né, indicadores de valuation apenas, ela perde aí para a Petrobras em termos de desconto, porque a Petrobras é outra empresa que também está lucrando muito e de quebra está pagando ainda dividendos fortes, né? E por ser estatal também é muito subestimada em bolsa. É um pouco do que eu falei no outro vídeo, né? O mercado ele paga mais caro por qualidade, e a PetroRio é o case de qualidade no setor petrolífero hoje, principalmente se a gente olhar aqui para a parte operacional, né? A empresa ganha aqui com folga das demais, inclusive da Petrobras, com margens muito mais interessantes, tá? Então, respondendo aí quem pediu para comentar, se você está comprado em PetroRio, na minha opinião, é uma ótima empresa, está descontada sim. Parte dessa queda, né, ou dessa estagnação das ações vieram muito por causa da queda de produção da empresa, por problemas relacionados ao IBAMA, né? São coisas que estão além do controle da empresa, foram atrasos nos licenciamentos por causa da greve e que acabou deixando alguns postos ali da empresa prejudicados, sem a licença para voltarem a operar, e a consequência foi uma produtividade muito abaixo do normal, né? Foram 70 mil barris por dia, arredondando aí, muito abaixo do que ela vinha apresentando, sendo que o normal seria próximo dos 100, e aí acontecem essas questões, desanda o negócio ali da empresa no curto prazo, e aí o custo de extração aumentou, está maior do que inclusive o que foi reportado lá em 2022, né? Então o mercado bate nas cotações, e na última linha o lucro caindo aí mais de 50%, e tudo isso se junta também ao fator determinante, que é a queda do petróleo, que está em níveis mais baixos, né? Então a produção em queda, lucro em queda, petróleo em queda e custo, né, relativamente subindo, o mercado ele é emocionado, é impaciente e realiza lucro ali saindo fora momentaneamente, né? Mas o potencial de crescimento da empresa segue vivo, e a tese principal é o crescimento de produção retomando, porque o IBAMA já retornou da greve, né? Em breve a empresa vai ter aí as licenças, como já é esperado, e aliado a isso tem o campo de Wahoo também, que está próximo de entrar em operação e vai incrementar bastante a produção, além do último investimento da empresa, né? Que foi a aquisição ali de parte, né, do campo de Peregrino, onde a empresa comprou 40% de participação. Portanto, na minha opinião, nada mudou na tese de investimento da empresa, muito menos mudou o fundamento, né? Acho que a empresa deve continuar crescendo, além de ser dolarizada, o que nesses tempos de dólar alto é muito bom, né? Porém, tem que ter paciência, porque o preço do petróleo afeta as cotações em bolsa todo dia. E aí, nesse sentido, a gente tem também a Brava Energia, que tem gente também pedindo para comentar e gente, inclusive, perguntando se vale a pena trocar PetroRio por Brava Energia. Me fala, inclusive, o que você acha disso? Trocar uma pela outra? Você acha que faz sentido? A grande questão é que recentemente saiu aí algumas manchetes, algumas matérias dando conta de que a Brava Energia poderia pagar um alto dividendo em 2026 até 2027 e acabou criando aí expectativas a alguns investidores
investidores, né? Realmente isso pode estar no radar do mercado, a gente não sabe, mas as estimativas aí já estão até trazendo essa possibilidade, né? Um potencial dividendo de mais de 20% para a Brava Energia. Será mesmo? Então, atenção ao foco do que a empresa está fazendo. Esse é o principal ponto de partida, porque não há garantia nenhuma quanto a isso, tá? Lembre-se que a Brava Energia é a antiga 3R que se fundiu com a Enalta recentemente, tá? E a 3R, antes da fusão, ela tinha a proposta de aumento de produção, redução de custo, né? E posteriormente reduzir a alavancagem e aí sim começar a entregar lucros. Mas dividendos até então ninguém nunca tinha nem comentado sobre, até porque a situação da empresa era outra, né? Ainda não tinha conseguido pelo menos entregar nem redução de alavancagem e muito menos entregar lucro, né? Até então não tinha feito isso. Agora com a Enalta no portfólio, consolidado ali os resultados, os números já vieram melhores sim, mas ainda pressionado, né? Porque ela também esteve com ativos paralisados, tá? Na verdade, ela ainda está com o polo de Papa-Terra, por exemplo, paralisado, com previsão de retomada só para dezembro, né? Aliás, agora em dezembro, né? Então, o terceiro trimestre foi impactado por isso e o quarto trimestre também deve ser impactado por causa disso. Foi o balde de água fria ali na tese que jogou as ações lá embaixo. De outro lado, nós temos os pontos aqui de relevância, que era ponto de atenção na tese, mas que vem sinalizando melhora, né? Que é, por exemplo, a relação dívida líquida e EBITDA, hoje mais saudável, né? Tá em 2,7 vezes, segundo a própria empresa, nível controlado, mas para um setor que demanda muito investimento, não pode fazer gracinha ainda, né? A empresa, ela voltou a dar lucro, como eu falei, né? Isso é positivo. No último trimestre aí foram 498 milhões contra os prejuízos aí do passado, né? Do trimestre passado e do ano passado. Os números sinalizando melhora sim, como eu falei, mas ainda é cedo para fazer projeções tão otimistas, inclusive para grandes dividendos, porque a empresa lá ainda terá que investir muito, como eu falei, tem os ativos recém-adquiridos para ela pagar ainda, né, e as dívidas estão aí, são iminentes, né, mesmo que no curto prazo possa parecer tranquilo, porque a empresa tem uma boa posição de caixa, até forte inclusive, né, mais de 9 bilhões, mas no longo prazo é bastante coisa, né? Mais de 16 bilhões em dívida e a empresa ela depende de preços do petróleo para conseguir equalizar, como se fala, né? Os números, o caixa e aí sim, né? Poder pagar um dividendo ali de forma sustentável. Então, respondendo aí quem pediu para trazer o comentário, eu acredito, né, no potencial da empresa sim, eu inclusive tenho as ações, tá? Não tenho mais do que 3% da carteira, não acho que é empresa para fazer gracinha, mas vejo com potencial sim, mas não vejo motivo para você, por exemplo, que tem PetroRio, trocar pela Brava Energia ou vice-versa, né? Se você já tem uma delas, é simplesmente continuar posicionado. Mas, né, quanto mais risco, mais potencial. Então, nesse sentido, Brava Energia talvez tenha ali um upside maior para quem tem estômago aí para assumir um risco a mais. Mas no geral aí as duas empresas são interessantes. Se você tem uma ou outra, considero válida a tese, tá bom? Vamos aqui passar para mais empresas que estão baratas em dezembro. As elétricas, obviamente, né, foram aí os destaques, talvez, estão sendo os destaques aí em desconto. É raro você ver elétricas em desconto em bolsa. E em dezembro a gente tem algumas, vocês já sabem aí da minha preferência, por exemplo, por ISA Energia, por Auren Energia também, além de Neo Energia. São empresas aí que eu vislumbro mais para o crescimento, com ISA Energia para crescimento e dividendos. E recentemente eu apontei aqui também a Engie Brasil, porque caiu abaixo dos 40 e atualmente aí em 37, 38, está muito melhor ainda, né? E além da Eletrobras também que eu trouxe aí recentemente, muito pelos ruídos ainda com o governo, o mercado ainda subestima bastante o potencial da empresa. São nomes interessantes no setor elétrico. Porém, hoje a empresa que eu quero destacar aqui com vocês, que segue com resultados fortes e potencial dividendo acima da média, é a CPFL Energia. É uma elétrica menos comentada, porém muito redondinha, vem em queda aí no ano, né? Pode estar descontada e pode ser oportunidade para bons dividendos, como eu falei. É uma empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, distribuição é o principal, mas a empresa tem ativos de geração, transmissão e comercialização. E olhando aqui rapidinho para os indicadores, eles estão descontados, na minha opinião, né? Um PL de 7 vezes é muito interessante. A empresa está nos seus maiores níveis de lucratividade, é o que chama atenção na tese, lucros crescentes, o preço sobre valor patrimonial
abaixo da média e o EV/EBITDA abaixo de 5 vezes também é um desconto aí evidente olhando para a parte operacional. E até mesmo, né, se a gente comparar com as demais empresas que são de negócios semelhantes, né, com maior exposição ali à distribuição, pelo menos, né? Veja que a CPFL ela fica atrás apenas da CEMIG, olhando desconto aí de modo geral até hoje. Porém, é o que eu comentei com a Petrobras e a PetroRio no início do vídeo, né? A empresa estatal é assim, né, mais subestimada em bolsa, apesar que a CEMIG está também com resultados excelentes. Briga boa aí entre as duas empresas, né? E operacionalmente falando, a CPFL ela não fica muito atrás, está muito bem, até melhor aí do que a CEMIG em alguns quesitos, né? Então, na minha opinião, é uma empresa que vale o estudo e principalmente para quem olha dividendos, é uma empresa que está com boas estimativas para proventos, entre os maiores do setor elétrico talvez, porém, né, só preciso te alertar quando a gente fala de dividendo futuro, né, que isso aqui não é 100% certeza, porque recentemente eu trouxe inclusive ali uma análise sobre a CPFL onde eu mostrei que a empresa no médio prazo ela vai aumentar um pouco ali os investimentos, e aí se a alavancagem ultrapassar, por exemplo, 2,5 vezes, ela deve pagar apenas 50% do lucro em dividendos, o que não é ruim, mas pode talvez não bater ali a estimativa de 10%, até um pouco mais que os analistas estão esperando, mas muito provável é que na pior das hipóteses aí, ela chegue a entregar cerca de no mínimo ali uns 8% nesses preços atuais, tá? E a partir de 2026, 2027, 2028 em diante, principalmente com os investimentos já diminuindo e a alavancagem podendo voltar a cair, a empresa vai estar numa fase de colheita mais óbvia. Então, olhando aqui para as estimativas, por exemplo, de investimento da própria empresa, né, olhando também o crescimento de lucros aí nos dados oficiais da empresa, além do payout que a empresa pode chegar a praticar de 100%, com alavancagem abaixo de 2,5 vezes, se for o caso, nós temos aí um cenário bem favorável para bons dividendos. Lembrando que o anúncio certeiro mesmo da empresa é só lá por volta do mês de abril de 2025. Com sorte, a empresa faz aí algum agrado para o investidor no fim de ano, mas o histórico não direciona para isso. Então vamos ficar mais confiante para abril de 2025. Portanto, como eu falei, né, na minha opinião, acho que até 2028 a CPFL ela tem grandes possibilidades de ficar entre as top pagadoras de proventos do setor elétrico e nesses preços atuais é barato, na minha opinião. Setor elétrico é assim, né? Perenidade e previsibilidade, desde que, obviamente, né, os reajustes tarifários continuem sendo feitos, é um dos gatilhos aí para essas empresas seguirem crescendo, sem falar, né, crise hídrica, que não pode acontecer. Podemos seguir otimistas aí com o case de CPFL Energia. E dito isso, vamos comentar mais uma empresa aqui, mais uma que vocês têm pedido para trazer aqui no canal, é a Vulcabras, empresa de vestuário esportivo, que vem surpreendendo, inclusive, né? Não só em resultados, mas também pagando bons dividendos. Já tem vários pagamentos, inclusive, já programados para 2025 e os resultados têm sido fortes, né? Eu comentei no trimestre passado o resultado da empresa, veio bom e agora mais um trimestre de resultados interessantes, né? Vamos olhar aqui os múltiplos primeiro, depois a gente vê resultado. Ó. O PL negociando em 8 vezes, não é um PL alto, é um PL baixo. Preço sobre valor patrimonial em 2 vezes, o mercado embarcou na empresa, né? Muito pelos resultados e bons dividendos, a cotação subiu bastante, muito pelo aumento de lucros, tá? É aquele negócio. É o legítimo, cotação segue o lucro. E aqui olhando para EV/EBITDA, está nos patamares mais baixos aí, olhando historicamente, ou seja, a empresa reportando melhores resultados, os múltiplos ficam interessantes. E isso predispõe aí, né, para, se a gente imaginar um cenário otimista à frente, é ação para seguir aumentando os seus lucros. Essa é inclusive a questão, né? Se você está disposto a assumir esse risco, né, de uma empresa muito exposta ao cenário doméstico e esperar esse cenário doméstico melhorar, talvez a empresa para você, mas obviamente a empresa tem potencial, né, e está se provando dentro desse cenário econômico muito ruim, aliás, né, desde 2022, ó, quando a economia começou a dar sinais mais em relação à inflação e juros, né, de que a coisa ia ficar difícil, mas veja que a empresa veio se segurando e aumentando lucros e margens. Na última linha, reportando um lucro ali de 146 milhões nesse trimestre, cresceu 14,7%, e o ROIC, ó, o retorno sobre o capital investido, em 29,9%, talvez um dos maiores da bolsa, inclusive, né, comprovando aí a eficiência da empresa em gerar bons resultados com o capital investido. Sem falar também a posição de caixa
zero dívida em relação ao EBITDA e a empresa vem tendo resultado financeiro positivo. É uma raridade isso aí para o setor, tá? Raridade nesses tempos de juros altos, inclusive para a maioria das empresas da bolsa. Então, a gente vê que a Vulcabras ela tem uma gordura aí para queimar se o cenário desandar ainda mais, porém em bolsa é muito imprevisível, né? Vai ter mais alta de juros à frente, provavelmente, né? E por mais que a empresa não vá ser impactada com alta de juros, porque ela não está endividada, não está alavancada, isso vai pressionar as ações em bolsa, né? Então, respondendo aí quem pediu para comentar, dado o balanço sólido, é barata, na minha opinião, mas eu olharia mais para o cenário econômico antes de tomar qualquer decisão, né? Cenário econômico como um todo aí para decidir, e olharia também para a minha carteira, né? E faria a pergunta: tem espaço para esse risco? É o que você tem que se perguntar. Se tiver espaço para você, é compra. Se não tiver, é deixar passar, vai olhar outras coisas na bolsa, tá? Uma coisa também que o pessoal perguntou aí sobre Vulcabras, né? É os dividendos, que foram fortes em 2023, agora em 2024, como a gente viu, já tem pagamentos aí provisionados, inclusive para 2025, e se ela continuar lucrando, né? Não tem dívida para corroer o resultado, ela deve continuar pagando dividendos para o acionista também em 2025. A empresa, além disso, está fazendo recompra de ações, o que também gera valor para o acionista. Então, nesse contexto aí da obra, hoje é uma boa empresa, né? Mesmo estando em um setor bem difícil. A empresa parece ter encontrado o caminho dos lucros e se num cenário ruim ela está lucrando, se vier um cenário otimista ela pode lucrar ainda mais. Mas você que está estudando as empresas cíclicas, tá? Não esqueça do óbvio, tá? Quem é o óbvio? São os bancos, principalmente, né? Tem muito banco também descontado, Banco do Brasil e Itaúsa, para mim, são os dois nomes em relação a desconto nesse momento, disparado aí os mais baratos, com lucros aumentando, além das elétricas, como eu falei, né? Tem aí pelo menos umas 3 a 4 empresas dando oportunidade de compra. E aí depois disso que você fez o óbvio, você já está com a carteira consolidada nos setores perenes, aí sim você pode olhar ali para as petrolíferas, que sim estão baratas também, como a gente pode observar rapidamente nesse vídeo, tem as empresas de commodities metálicas também, enfim, até mesmo outros setores cíclicos aí que podem estar interessantes. Então, por hoje foi isso, mais um vídeo comentado aqui. Se você está comigo, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima.